Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e hoje eu estou aqui com a Denise Emerick, educadora, mestranda em museologia. E a Denise, quando nós nos conhecemos, ela falou que ela participou como educadora da exposição Brasil Mais 500. E eu pensei, eu tenho que entrevistar a Denise. Então, confere a entrevista com a gente. Então, Denise, você é educadora de museus. Conta um pouco da sua trajetória. Como você chegou até educadora de museus? Qual foi tua formação? Qual foi tua trajetória profissional que te levou a ser educadora de museus? Tem uma história interessante. Eu me formei em 1980 em desenho e plástica em Juiz de Fora. Era um curso que ele tanto te dava, era licenciatura plena, mas ele dava tanto formação para você dar aula de desenho geométrico, desenho técnico, trabalhar como desenhista, projetista. Na época não existia o CAD, então era o desenhista que desenhava na prancheta projetos de arquitetura, de engenharia, de Tudo na mão. E também dava formação na parte de artes, história da arte, estética, plástica, tudo que tinha a ver com artes. E eu, por uma questão de salário mesmo, na época, e acho que agora não é muito diferente, se paga melhor qualquer outro profissional e não professor. Então eu fui trabalhar como desenhista e fiquei de 1980, quando eu me formei, até 89, trabalhando com desenho técnico na parte de arquitetura. Aí em 89, eu estava na dúvida, eu já tinha me casado, vindo para São Paulo, continuava na mesma profissão, e eu sou um pouco inquieta. E eu, que bom. Desde pequenininha, eu já punha bonequinha para dar aula. Eu cheguei naquele ponto, ou eu termino, faço um curso de arquitetura, porque algumas matérias eu poderia inclusive usar desse meu curso. Eu fiz faculdade federal e as ementas, elas sustentavam algumas equivalências dentro do básico da arquitetura. Ou eu ia procurar outro rumo na vida, e eu resolvi procurar outro rumo da aula. Então em 89 eu comecei a dar aula até 94, quando meu marido foi convidado para ir para o Uruguai. E aí eu fui com ele é engenheiro, foi convidado, achei interessante a experiência, fui eu para o Uruguai, e aí lá eu não podia trabalhar, porque para eu trabalhar lá dando aula, eu precisava fazer um curso de 2 anos e meio. De 3 anos. Na verdade, nós voltamos com 2 anos e meio. Então, mesmo que eu cismasse de começar esse curso, não teria terminado. Então, na volta, eu fui tentar me colocar de novo no mercado, porque eu já estava desesperada, sem fazer nada, me dando ciricutico. E aí, eu entregava meu currículo, mas claro, um currículo para 2 anos e meio, ninguém vai dar trabalho. Então, eu fui procurar uma forma de me especializar. E aí eu encontrei um curso de arte e educação na USP, na ECA, e neste curso eu nunca tinha pensado nisso. Nesse curso, era a época dos 50 anos do MASP, eles estavam contratando gente como educador do MASP. E tinha lá 2 equipes, uma equipe que era do Paulo Portela, que ficou como educador lá durante muitos anos, e uma equipe que atendia público espontâneo e as festas, os VIPs, né, que a gente chama, os convidados do museu, as pessoas que tinham a ver com os acervos e tal. Como eu tinha aprendido mais ou menos espanhol, por causa desse espanhol eu fui integrar uma equipe especial para atendimento de público espontâneo e esses públicos aí. VIPs. E aí, assim que eu entrei no museu, acho que eu tentando fazer um esforço de memória, se eu fui antes a uns 4 museus, é muito. Eu não era público de museu. E eu estava com 40 anos. Aí eu começo uma Toda vez que eu conto isso eu me emociono. É um negócio. Eu falo que antes eu trabalhava, hoje eu tenho uma profissão.
Eu tropecei numa profissão que eu sou apaixonada desse jeito. Não tem como não se emocionar quando a gente fala de educação, né? Não, e dessa forma, né? Eu encontrei sentido para as coisas, né, desta forma. E me chamou muito a atenção a história da Denise ter participado da exposição do Brasil 500 anos, porque na época da exposição eu era estudante de História, no ano 2000, e aí, para quem não sabe, o Brasil fez algumas exposições, essa foi uma, ela era gigantesca, no Ibirapuera, ocupava o prédio da Oca, o prédio da Bienal, o prédio que hoje é o Museu Afro-Brasil, e era uma coisa assim incrível, grandiosa, você passava 3 horas na fila, mas valia muito a pena. E aí a Denise contou na classe que ela trabalhou 1 ano inteiro nessa exposição, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio. Então, e para você, Denise, o que foi a Mostra do Brasil mais 500? Então, foi uma grande surpresa inicialmente, porque como eu sou formada em artes e eu tive esse histórico aí de lidar com exposições de arte desde o princípio, eu não tinha ideia, e não foi essa descoberta, não foi só para mim, mas para mim também. Essa produção anterior até ao descobrimento de objetos e que foram expostos nessa exposição com um olhar estético. Então, mesmo objetos que não eram objetos de arte, de culturas, que a gente deve conversar daqui a pouco, que não tem o objeto não tem a função artística como a gente entende, como a nossa civilização entende, na exposição foi montada como de arte. De arte. Com esse olhar, a busca e o questionamento para esse olhar estético de diversas populações que ocuparam o território brasileiro de 4.000 anos para cá. Até a Luzia estava na exposição. Então a Luzia tem quantos? 13 mil anos? 13 mil anos. A grande resistente da história, né? Eu vi, inclusive, o catálogo que fala da Luzia, o título dele é Arte, Evolução ou Revolução. Vocês vão ver aí na tela, né? Mas assim, arte, né? Arqueologia é tratada como arte. Mas tinha também nessa, porque assim, a exposição, então agora falando da exposição. Bom, primeiro isso, você perguntou o que significou para mim, uma grande descoberta, porque aí você tem ideia da produção em território nacional desde sempre, né? Você tem objetos arqueológicos, você tinha objetos ali de 4.000, 5.000 anos atrás, né? Anteriores à nossa época. Mas a segunda coisa foi ver as pessoas descobrindo o Brasil. Porque você vai trabalhar com o público, você vai... tem que ouvir, né? Você parte do que você percebe no público como curiosidade. Ainda mais numa exposição desse tamanho, que exposição nenhuma você já vê a exposição inteira. Não existe a possibilidade de você ver tudo de lugar nenhum de uma vez, não tem jeito. Ainda mais numa exposição dessa. Sim, eram 15 mil obras. 3 vezes, até porque você passava muito tempo na fila. Então, com 3 horas de fila, se você conseguia ver 2 prédios, era muito. E assim, eram muitas coisas em exposição ao mesmo tempo. Na verdade, né? eram 13 módulos e cada módulo era uma exposição como a gente entende hoje. Então, dos vários temas, das várias épocas. Então, só de arte contemporânea você tinha um andar inteiro de arte da Bienal, de arte moderna um andar inteiro da Bienal. No térreo da Bienal você tinha uma exposição do século XIX e a exposição do Barroco, cada uma de um lado. Era muita coisa, muita coisa. Aí, assim, você tinha esses módulos e, no caso da Oca, que é o que te diz respeito mais proximamente, você tinha no subsolo, eu fecho o olho, eu vejo aí da exposição, eu fiquei tanto tempo lá e atendendo tanta gente que fotografou mentalmente tem umas coisas que eu sei. Então no subsolo ficava a parte de arqueologia, inclusive tinha as várias teorias de vinda de povos, como é que a América foi povoada.
Então tinha um pedaço que era o Estreito de Bering, era gelado, você passava por um lugar que parecia que era gelo, né? Não era gelo, mas era uma coisa, um ambiente com um ar-condicionado que dava um frio e o chão branco, né? Parecendo gelo. Para você passar pelo Estreito de Bering e entrar na América. Aí tinha mamutes enormes, tem fotos aí que você vai mostrar de figuras que são animais ainda pré-históricos, né? Depois tinha a luzia, tinha uma maquetezinha de como se faz uma exposição, a estratificação, como é que você vê a estratificação. Faz a estratigrafia, como se faz uma escavação. E como é que você encontra? Às vezes você encontra um pedaço de uma coisa aqui, mas na frente está o outro pedaço da mesma coisa. Então, em corte vertical, você entendia como é que, com a mexida da terra, né, do solo, isso ia soltando e indo para outros lugares e vai separando, às vezes. Um pedaço de um osso está num lugar, outro pedaço do osso está no outro lugar. Então, assim, ao mesmo tempo que era uma leitura estética das coisas, você tinha conteúdos que eram específicos das disciplinas científicos. E tinha um módulo que era também falava de África, que era no prédio da Bienal. E a coleção central era uma coleção de um padre belga, de objetos africanos, e ela vinha acompanhada de obras de arte de artistas contemporâneos. Inclusive tinha a obra do próprio Emanuel nesse módulo, tinha da Rosana Paulino, e tinha muito artista legal. Tinha o Mestre Didi. O Mestre Didi estava neste módulo, uma exposição dele até grandinha, bastante objetos. Então tinha esses dois olhares diferentes sobre o mesmo tema. E ainda no prédio da Bienal tinha mais dois módulos. Um era o Olhar Distante, que era de obras de estrangeiros que falaram sobre o Brasil desde o descobrimento. Então tinha Ecaute, Post, até artistas contemporâneos. E tinha o módulo da Imagens do Inconsciente, que era o acervo Isis da Silveira. Não, é da Silveira, mas já vou lembrar o nome dela. Também esqueci o primeiro nome. Mas era dessas pessoas que trataram em manicômios, né, durante um tempo. E aqui também do Osório César, também que ele foi um dos maridos da Tarsila, né? E ele, enquanto aqui o Juqueri, ele foi diretor do Juqueri. Nessa época também ele trabalhou com essa parte, com arte, com as pessoas que estavam internadas ali. E eu tomo cuidado em falar isso, porque não é só terapia artística. Você via nos trabalhos que estavam lá uma qualidade expressiva, que é uma qualidade de produção de arte. É uma coisa mais aberta e mais profunda, com mais qualidade do que simplesmente você passar um tempo e o terapeuta trabalhar com você ali para trabalhar questões internas e tal. Então tinha histórias maravilhosas. Então cada um desses dava a oportunidade de você fazer uma visita de horas, cada módulo desse. Então era uma loucura a gente mesmo conseguir dosar e montar um roteiro que passasse pelo menos por três módulos, para o visitante não ter a sensação de que ficou faltando um monte de coisa. Sim. É muito louco. Tinha uma parte de documentos antigos também, né? A Lei Áurea, a assinatura da independência. Isso estava no prédio do Museu Afro.
no Negro de Corpo e Alma e na Carta de Caminha. Tinha um módulo que era a Carta de Caminha, e ela veio acompanhada também de algumas obras de arte que foram feitas para a exposição. Portugueses e brasileiros que foram convidados a fazer obras que tivessem relação com o conteúdo da Carta de Caminha. E tinha também o cangaço lá no prédio da... Então era assim, o prédio da Bienal, eu já te disse, esses módulos. Aí na Oca tinha o subsolo, que era arqueologia. Depois, térreo, primeiro e segundo andares eram objetos indígenas. No térreo eram objetos mais antigos, que tinham de 1700, o manto tupinambá, que também, não sei se é de 1600, alguma coisa, 1700, que veio da Dinamarca para essa exposição. Então eram os objetos mais antigos. No primeiro andar eram objetos que faziam... tinha até uma montagem de como eles fazem lá o Quarupi, como se fosse os 3 tambores do Quarupi com todas as indumentárias que eram usadas. É como se fosse uma praça. Refizeram meio que uma praça e montando os objetos ali. Então ali tinha vários objetos cerimoniais, mas aí já de populações já do século XX. E no último andar eram objetos de um grupo que é o Wayana, que é da Amazônia. E que ali naquele andar ficou só objetos desse grupo, como se estivesse contando a história, tentando mostrar, já que esse indígena não está aí, o máximo possível de objetos contando todo o cotidiano, contando toda a parte de imaginário e de lendas de todas as formas, né? De como é que eles... lendas, né? Mas as histórias, como é que eles entendem o mito de criação. Isso que estava faltando, eu estava buscando na minha santa memória, que não é de palavra, isso aí, os mitos de origem. Agora, Denise, vamos conversar em cima de algumas imagens? Eu sim, separei, a Denise favor. Tem uns catálogos lindíssimos aqui. Então, nós vamos conversar sobre algumas imagens. Aí tem as imagens da exposição e a primeira página da arqueologia. Claro que a gente não pode deixar de falar de arqueologia no canal Arqueologia Alternativa. Então tem aqui uma primeira imagem com as urnas funerárias, Marajoara. Marajoara só não, essas daqui são de outros povos, né? Santarém, Tapajós. Quando se fala em arqueologia da Amazônia, todo mundo pensa muito no Marajoara, né? E eram várias culturas, assim, de acordo com o que arqueólogos chamam, não necessariamente essas culturas que existiram se davam esses nomes para si mesmas, porque são culturas que não existem mais, mas os arqueólogos separam os materiais arqueológicos de acordo com as suas características, tanto de forma quanto de desenho. E aí então separam isso em cerâmica tapajônica, que ligado à região do rio Tapajós, ou Marajoara, que é mais parecido ali com o que tinha na ilha de Marajó lá em cima, no mapinha do Brasil, aquela maior ilha que a gente tem, né, aqui no nosso mapa. E aí a gente tem então um andar que era basicamente das urnas funerárias, né? Mas de novo, o que chamava atenção, porque elas têm umas carinhas, né? Vocês estão vendo aí na imagem, algumas são pessoinhas mesmo, tem algumas que tem perninha e bracinho, e elas têm um estilo próprio, então a gente bate o olho, é como a Marajoara que você falou, que até hoje tem gente fazendo esse estilo de coisa cinzeiro. Quem passa por lá e é turista, volta com cinzeiro, volta com jarrinha, com formas, esse mesmo, né? Estilo, com essas formas. Então você vê por grupos, dá para ver nessas imagens, que você tem populações diferentes
e estão agrupadas por estética. Sim. Esteticamente, aquela característica artística que você disse que era uma exposição de ciência com características artísticas, né? Olha só, essa abelhinha. Né? É uma carinha de abelhinha. abelha. Né? Então, tem umas figuras de animais, assim, tem umas que são tão sintéticas, e aí eu diria que tem uma inteligência nessas formas, porque não é uma coisa simples você sintetizar. Sim. Para fazer qualquer tipo de desenho de objeto. Então, se você, aquele objeto, além da utilidade, né? Você vai fazer uma bacia. Você vai colocar água dentro daquela bacia. Para isso aquela bacia serve. Só que você ainda tem um outro cuidado. Ela tem que trazer elementos gráficos por algum motivo. E que para esses povos nunca é estético. Né? Para esses povos tem alguma outra ligação, que é a leitura que a antropologia e a arquitetura, que a arqueologia fazem desses elementos, como eu acabei de dizer do Zoiana, que tinha uns desenhos lá que remetiam, cada desenho daquele remetia a um desses entes que fazia parte de um grupo de criadores do próprio povo e que ensinou a esse povo determinadas tarefas. Que é o que a gente chama de cosmologia. Isso aí, que bonito, porque você tem um nome, né? Arqueóloga, tem o nome de cosmologia. Luzia. Então, essa parte da arqueologia, do subsolo, ela foi dividida em 2 submódulos. O primeiro módulo chama, quer dizer, um dos módulos, não é o primeiro ou o segundo. Um dos módulos é a primeira descoberta da América e o outro módulo é esse, arte, : evolução ou revolução. Então tem mamute, tem Luzia, tem um monte de esqueletos, tem desenhos da evolução do homem desde a descida da árvore até ficar em pezinho e andando como a gente anda hoje. Tinha vários gráficos na parede, era muita informação num lugar só. Dependendo do lugar que você se virar, você fazia uma leitura e já virava para o outro, aquela leitura já ia se somando. Agora, sobre a Luzia, a gente está num momento, assim, historicamente bem interessante ou triste, eu não sei que nome a gente dá, porque são tantas emoções, né? Outubro de 2018. Foi. E tivemos aí esse ano o incêndio do Museu Nacional, onde estava a Luzia. Depois eu pensei, poxa, eu não conhecia o Museu Nacional, mas eu conhecia a Luzia na mostra do Redescobrimento, no Mais 500. E a gente tem essa semana, aliás, ontem, né, Denise? Que dia é hoje? Porque já que esse vídeo vai ficar na internet, a gente... Hoje é 20. Então, foi dia 19. Dia 19 de outubro de 2018. Isso. Se achou os vestígios, partes do crânio da Luzia nos escombros do incêndio do museu, né? Então a gente está num momento histórico aqui interessante. Ontem nós estávamos em aula lá na USP e a gente discutiu que o quanto a Luzia é uma sobrevivente, né? Porque primeiro ela é uma das primeiras, é a primeira hominídeo do Brasil, é o crânio mais antigo com 13 mil anos lá de Lagoa Santa, Minas Gerais. E agora a gente tem a Luzia de novo renascendo. A Fênix, né? Fênix. Mais Fênix do que ela, desconheço. E a gente falando no momento que é tão necessária a resistência, a Luzia vai virar o nosso símbolo da resistência, né? Isso aí. Não, já virou. Já virou. Mas aí a gente tem até as Madonas todas da pré-história, né? Sim. Aqui uma chamada A Vênus, né? De Willendorf, eu deixei ela aqui. Ela veio uma réplica da Vênus de Willendorf para essa exposição da mostra dos 500 anos. Algumas pessoas chamam de Steatopygia. É um nome que também dão para ela, para essas imagens assim com grandes seios, o quadril dela é largo, né? A barriga, porque ela tá ligada à questão da fertilidade, da feminilidade. Então veio para a mostra dos 500 anos também. Nossa, quanta coisa tinha nessa mostra. Então,
tigre-dente de sabre, tatu gigante, preguiça gigante. Ficava onde mesmo? Lá ficava na Oca. Ficava lá embaixo no subsolo da Oca. E ficava exatamente na hora que você passava o Estreito de Bering, você já encontrava duas figuras dessa, uma preguiça gigante na frente de um, acho que era mamute, sei lá. A gente vai encontrar ele aí na frente. Então, uma de frente para a outra, parecia que eles estavam brigando, sabe? Eles puseram como se estivesse fazendo uma cena ali e você passava no meio, para você sentir como eles eram grandes mesmo, porque eles eram muito maiores do que você. É muito legal. E esses animais viveram no Brasil há até 10 mil anos atrás. Então, como a gente tem lá no Piauí uma população que hoje comprovadamente se sabe que pelo menos 50 mil anos tem, que as fogueiras são datadas de 50 mil anos lá na Serra da Capivara. Então, dos 50 mil até os 10 mil, a gente tem seguramente que os humanos conviveram com esses grandes animais da megafauna, que a gente chama, né? Que é tatu gigante, preguiça gigante, tigre-dente de sabre, mamute. E aqui é aquilo que você comentou, né? Dos mapas de possíveis, das teorias de migração, né? E aqui nesse mapa ainda não tem essas teorias das vias marítimas, né? Mas é uma tese que a NIED sustenta bastante. E, inclusive, os outros países do mundo não gostam muito da ideia do Brasil ter ossos tão antigos, né? Porque como assim? Ainda mais os nossos amigos americanos, como assim no Brasil essas coisas mais antigas? Bem, Denise, eu quero te agradecer pela entrevista. Incrível, adorei, foi ótimo reviver os momentos da Mostra do Brasil Mais 500. Ótimo conhecer a Denise, porque eu também tenho uma história como educadora. Não fui educadora de museu, mas lá quando era estagiária da faculdade no Museu de Arte Sacra em Santos. Mas tenho uma história com a educação, né? Então, como é bom ver pessoas comprometidas como você, então já te agradeço. Um prazer conhecer a Denise. Prazer ser todo meu. Eu tô achando uma viagem ótima. Quer agradecer? Agradecer a você, né, pela oportunidade de falar um pouco. Esse tipo de oportunidade é gostoso e me cala o coração, porque eu tenho a sensação às vezes que ninguém foi visitar essa exposição. A visitação dessa exposição foi absurda, mas eu mal encontro gente que esteve lá, porque já faz 20 anos. Então tem muito tempo. E uma oportunidade como essa de juntar tanta coisa do Brasil num só lugar, eu não sei se a gente vai ter de novo. Então, esses catálogos que vão sobrevivendo aí, junto com isso tinha textos que também até hoje estão sustentando os estudos da gente e tal, que ainda não caducaram. Então, é muito gostoso poder falar e divulgar, porque na verdade é isso que a gente está fazendo. Menos do que falar de mim, mais falar da divulgação desse material aí, né, que ainda está para as pessoas encontrarem em bibliotecas e se deliciarem, porque é uma viagem. Você que está nos assistindo, faça aí nos seus comentários, você participou, visitou, conhece, sabia da Mostra do Redescobrimento, o que você achou dessa entrevista, que outras entrevistas você gostaria de ver aqui no canal Arqueologia Alternativa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá seu like nesse vídeo, nos acompanha aí nas nossas outras redes sociais, Instagram, página do Facebook e até a próxima!